Dois corações, duas escolhas. Abraão e Ló prosperaram juntos, enriqueceram juntos, mas seus corações eram diferentes. E isso definiu os seus destinos. Se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque Deus tem algo do céu para te ensinar. E é exatamente isso. E o capítulo 13 de Gênesis, nós estamos na nossa sequência bíblica em Gênesis. E esse capítulo ele vai trazer uma reflexão para nós, não de prosperidade, mas sobre como o nosso coração nos leva a um destino. Enquanto Abraão ele mantinha o seu coração em Deus, enquanto o coração de Abraão estava firmado numa promessa e na obediência ao Senhor, ele caminhava confiando no Senhor. Seu sobrinho Ló tomava decisões baseadas em seu coração, naquilo em que ele via. É sobre isso. É sobre isso. Nós vamos ler aqui alguns versículos desse capítulo. E fique até o final para você receber uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vemos aqui que Abraão e Ló, eles enriqueceram juntos. O gado deles prosperava muito. Exatamente aqui, no versículo 2. E Abraão, muito rico em gado, em prata, em ouro, fez as suas jornadas ao sul até Betel. E ia também, no versículo 5, também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas, tendas. E no versículo 7, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de Ló, os cananeus e os ferezeus. Disse Abraão: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores. Ele não diz. Abraão, ele tinha uma promessa. Abraão era o mais velho. Ele poderia tomar uma decisão, mas era exatamente porque ele tinha essa promessa. Ele tinha uma convicção em seu coração. Não era ele quem iria decidir, mas ele estava ali pronto para obedecer. E aí ele diz para o seu sobrinho Ló: a direção que você escolher, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos. Precisamos tomar cuidado para onde o lugar onde os nossos olhos estão nos levando. Ele viu a terra cheia de campinas, perto do Jordão. Isso está no versículo 10. E todo bem regado antes do Senhor destruir Sodoma. E é exatamente isso. Abraão, Ló, enxergou aquilo que ele se permitiu ser guiado por aquilo que os seus olhos estavam vendo. Campina, terra fértil. Mas ele também enxergou, o texto diz aqui, ele também enxergou Sodoma. E Ló sabia da situação em que se encontrava Sodoma. Sodoma era um lugar corrompido. Sodoma era um lugar
de destruição. Sodoma era um lugar de prostituição, de violência. Ló tinha conhecimento disso, mas Ló escolheu aquele lugar. E os seus olhos ficaram fixos na beleza, na prosperidade, na fartura daquele lugar. Ele escolheu aquilo que os seus olhos estavam vendo. E aí a gente percebe que Deus, ele sempre se comunicou com Abraão. E a última vez Deus se comunicou com Abraão está no versículo capítulo 12. Foi quando o Senhor, no versículo capítulo 11, quando o Senhor ordenou a Ló, Abraão, que saísse da sua terra, do lugar da sua parentela, fosse para a terra. Deus lhe mostraria Ló, seu sobrinho. Abraão foi, obedeceu, mas levou o seu sobrinho Ló. E a gente percebe que há um período de silêncio da parte de Deus. Quando Ló se afasta de Abraão, olha o que o versículo 14 diz. Disse o Senhor a Abraão, depois Ló se apartou. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Deus volta a falar com Abraão. Não só fala, como renova a aliança. Algumas promessas nas nossas vidas. Guarda essa palavra. Algumas promessas nas nossas vidas, elas só serão manifestas depois de separações. Depois de separações, coisas que nós precisamos tirar das nossas vidas. Enquanto Ló caminhava com Abraão, Deus silenciou. A partir do momento em que Ló se afasta de Abraão, Deus volta a falar e renova a aliança. Existem muitas coisas nas nossas vidas que estão nos paralisando, que nós estamos trazendo as nossas vidas, e isso está fora da promessa, isso está fora do propósito. Há uma grande diferença em tentar fazer tudo sozinho. Precisamos enxergar quais são as sodomas que estão nas nossas vidas. Essa palavra faz sentido para você? Quais são as sodomas que estão na sua vida? Estão impedindo as promessas de Deus. Existem sodomas disfarçadas. E essas situações, essas escolhas, aquilo que nós estamos trazendo para as nossas vidas, sem a bênção de Deus, elas vão paralisar as promessas. Que hoje o Espírito Santo possa revelar ao seu coração quais são as separações que você precisa fazer para voltar a ouvir a voz de Deus, para voltar a ouvir novamente a direção de Deus. Quero fazer um parâmetro aqui.
sobre Abraão e Ló nessas circunstâncias. O texto diz que Ló, ele olhou e ele viu. E o texto diz, olha só, o texto diz sobre Abraão. Levanta agora os teus olhos e vê. Deus está mostrando para Abraão. Ló viu aquilo que os seus olhos alcançaram. Abraão viu e Deus mostrou para ele. Aleluia! É muito melhor estarmos atentos e observando que Deus está nos mostrando. Que há um perigo. Há um perigo em aquilo que os nossos olhos, os olhos da ganância, os olhos do engano, os olhos da beleza, estão querendo nos mostrar. E a gente sabe muito bem o que aconteceu a Ló pelas suas escolhas. Então, nós temos duas escolhas: viver pela fé, por aquilo que o Senhor está nos mostrando, ou viver por aquilo que os nossos olhos estão vendo. É forte, né? É uma lição, é um aprendizado do céu para as nossas vidas. Mas que hoje o Senhor possa ter a liberdade, através do seu Espírito Santo, de abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos ver quais são as separações que eu e você precisamos fazer para voltar a ouvir a voz de Deus, para podermos voltar, alinhar os nossos pés às promessas de Deus. Foi isso, exatamente isso, que o Senhor mostrou a Abraão. E Abraão levantou e percorreu. Outro ponto: Abraão não só ouviu, mas ele percorreu, ele caminhou para o lugar que Deus o havia. Muitas das vezes nós estamos até ouvindo, mas o nosso coração nos prende ao lugar onde os nossos olhos estão vendo. Mas Abraão percorreu, ele foi. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aí nos comentários: eu decido obedecer. Se você conhece alguém que hoje necessita dessa palavra, está diante de escolhas muito perto, para tomar decisões baseadas naquilo que os seus olhos estão mesmo enxergando o perigo, mas os seus olhos estão focados na beleza, na prosperidade, na grande porta aberta, onde tem perigos, onde vai haver rupturas familiares, onde vai haver rupturas de relacionamento com Deus. Por favor, envie essa mensagem a essa pessoa. Seja um anjo na vida dessa pessoa. Se você está aí, talvez também, algum tempo, em silêncio, tem uma promessa de Deus para a sua vida, mas ela está silenciada. A minha oração é que o Senhor te mostre que você precisa separar, você precisa tirar da sua vida, para ouvir novamente
ser direcionado novamente para o caminho que Deus está te apontando. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Se é a primeira vez que você está ouvindo o vídeo do canal, aproveite essa oportunidade. Se inscreva e compartilhe para que muitas pessoas sejam alcançadas. Compartilhe e se inscreva para que você seja notificado quando novos vídeos chegarão ao canal. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Deus te guie no caminho que Ele mesmo escreveu, a história que Ele mesmo escreveu para sua vida. Tenha um excelente dia. Deus é contigo.